O É pessoal isso novo não aí. vai nem saber o que é isso aí, Miguel. Pô, eu já vi isso aí. Estou O pessoal preocupado, eu já vi já isso colocou aí. para gravar, agora não tem Pergunta. para onde correr, né? Essa Agora aí é uma ali, Sharp, hein? legal, né? Pessoal, boa noite então. Aula 18, básico 3. Esse ano de muitas modificações, 2024. Nós estamos conversando bastante sobre a Gênese, começamos a falar dela aí há algumas semanas, e hoje vamos falar de alguns milagres, né? Como o nosso colega Henrique já trouxe aí nas últimas 2 semanas, como que funciona, como que se formula, como que se produz as coisas, como que se forma a matéria, como essa matéria interage, como o espírito interage com esta matéria através aí de todos esses fluidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre milagres e temos bastante coisa. E aí, o que que eu fiz? Como a gente vai ter as 2 aulas, eu procurei mesclar um pouco dos 2 itens, não seguindo uma ordem efetiva, aproveitando aí esse primeiro assunto que nós vamos falar sobre a superioridade da natureza de Jesus, já trazendo algumas coisas aí de primeira, até para a gente já ter uma noção do que nós vamos encontrar ao longo desta aula, como também na próxima semana. Então, nós vamos iniciar a aula falando sobre a superioridade da natureza de Jesus. Depois, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto, aquela conversa do espírito do mal. Outros falam a tentação do diabo que Jesus sofreu. Vamos falar sobre os nossos irmãos que estavam possuídos, que Jesus ali foi em direção a eles, né? Vamos falar sobre a tempestade aplacada, muito que se fala, né? Que Jesus acalmou a tempestade. Ali a gente traz com tempestade aplacada a mesma coisa. Vamos falar sobre os sonhos, êxtase. Por que isso está em milagre? Nós vamos falar. Vamos falar sobre a estrela do mago. Estavam andando ali os 3 reis magos e viram então aquela estrela cadente, aquela estrela caindo, né? Como que foi, o que foi isso, né? Vamos falar sobre o beijo de Judas, né? Como que Jesus sabia quem iria traí-lo? Vamos falar sobre a pesca milagrosa, jogue a rede do lado direito do barco. Vamos falar sobre a negação de Pedro, como Jesus a tudo isso sabia. Vamos falar da vocação dos apóstolos, como foram escolhidos, né? Esses apóstolos, da onde veio essa certeza? Vamos falar também sobre as ressurreições. Hoje, o nosso projeto de aula é esse aqui. Não tem muita coisa, só aí mais ou menos uns 80 slides, mas a gente trouxe alguns vídeos, algumas coisas para a gente repassar de toda a matéria que a gente já veio esse ano trabalhando, e nós vamos conversando e desenvolvendo raciocínios. Então, de agora em diante, e principalmente quando a gente entrar no ato mau arcanjo, vocês vão reparar que agora a gente vai começar a desenvolver raciocínios, pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e colocar na prática. Lógico que de vez em quando vai ter uma coisa nova, porque a gente vai tendo que aprofundar. E para aprofundar, a gente tem que ir explicando algumas coisinhas. E começando então com o nosso mestre, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que preparei para você. Então, quando a gente pega essa parte da carta aos Coríntios, é uma coisa muito interessante, porque é o inovador. Era algo que o mundo precisava e que não tinha recebido ainda, e com Jesus recebe. Então, a gente precisa entender algumas coisas que lá atrás, quando aconteceu, nós não tínhamos o entendimento e a condição para assimilar, raciocinar e aceitar como as coisas foram produzidas.
E por isso que nós vamos falar dos milagres de Jesus. Dos milagres de Jesus. Foram 2 aulas de fluidos. Fluidos estes que nós estamos imersos, como se fôssemos esses peixes. Acho que é o tubarão-martelo aí, né? Nós estamos em meio a um aquário. Em nossa volta, estamos imersos nesse fluido cósmico universal, que a tudo produz, a tudo envolve, a tudo infiltra, em tudo existe, porque ela é a matéria elementar divina. E neste livro Sinal Verde, André Luiz coloca o seguinte para nós: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. E aqui a gente pega essa frase de André Luiz e a gente já começa a dar o start para a questão da superioridade de Jesus. Quem melhor do que Jesus para ajustar, para regular a forma correta de manipular esses fluidos e de conseguir atingir os objetivos? Muitos de nós já ou assistimos o filme ou lemos o livro de O Milagre, não, desculpa, O Segredo, né? O Segredo 1, o Segredo 2, A Cabana, enfim, diversas são as instruções que nos dão esses livros, que na realidade não é mais do que a Bíblia está no Novo Testamento, do que já vinha trazendo lá no Velho Testamento os profetas, trazia ali as instruções com a forma de resolver algumas situações, tudo através do pensamento. E ninguém melhor do que o nosso mestre divino para regular, para formular a melhor e a correta situação. E na superioridade da natureza de Jesus, a gente vai ter que relembrar algumas coisinhas aqui para a gente deixar na ponta do nosso pensamento aí, do nosso raciocínio. Ele foi um espírito, ele é um espírito superior, um dos de ordem mais elevada. Então, quando a gente pega, gente, observação, tudo que nós vamos falar aqui está na Gênesis, capítulo 14 ou capítulo 15. Vocês vão encontrar tudo isso lá, tá? Então, eu não vou ficar trazendo foto da Gênesis ou indicando em campo maior aonde está, porque eu acho que todos nós aqui já temos aí uma noção de que capítulo 14 e capítulo 15 são... a Gênesis é para se debulhar de tanto ler, porque é maravilhoso, maravilhoso esse livro. Então vamos lá. E olha que interessante, eu destaquei aqui que Jesus é um dos de ordem mais elevada, ou seja, ele é um dentre uma infinidade de espíritos crísticos. E Chico Xavier cravou isso quando foi levado a acessar um outro mundo, entre aspas, conversar com um extraterrestre, né? A gente brinca que se não está na Terra é um extraterrestre. Chegando a este outro mundo, ele conversou, né, com esse outro irmão que morava neste outro mundo, e nesta conversa ele fala: vocês têm o Cristo de vocês, o Jesus, o Cristo de vocês. E nós temos o nosso, que não é nem melhor nem pior, mas temos também o nosso Cristo. Conhecemos e ouvimos falar do seu, mas temos o nosso, né? Lógico que este mundo era um mundo muito mais evoluído do que a Terra. Por este motivo que ele tinha já a ciência de tudo o que acontecia aqui, né? Continuando, como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro que era, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. Ou seja, sangrava, sentia dor,
Porém, o seu espírito era tão puro que ele vivia mais, que a gente brinca, mais em bicorporidade, em dupla vista, em desdobramento, ou seja, mais em espírito do que propriamente na matéria. A gente pode pegar alguns filmes de Jesus, como também séries, maravilhosa série The Chosen, que eu já venho falando bastante tempo aqui, e nos outros anos, Jesus, vira e mexe, ele falava, eu vou dar uma saidinha, já volto. Eu vou até ali, já volto. Eu vou ali orar e já volto. Vou ali conversar com meu pai e já volto. O que era isso? Ou seja, ele vivia mais no plano espiritual do que propriamente na matéria. Querendo ou não, ele abraça, ele coordena o nosso planeta, sustentando-o com o seu pensamento. Dominava de modo absoluto a matéria. Ou seja, isso é importante a gente entender, porque as duas aulas de fluido que o Henrique trouxe para nós, isso daí, para Jesus, era assim, ó, no estralar de dedos ele dominava. Dominava tudo. A alquimia, a física, a química, a biologia, o que vocês quisessem. A superioridade dele, eu acho que não precisa nem de apresentação. E a sua matéria, a matéria que era composta ao seu perispírito, havia sido tirada da mais quintessenciada dos fluidos terrestres. O Henrique trouxe para nós, na aula passada, que cada mundo é necessário um perispírito. Cada mundo possui um fluido original do seu mundo, que é derivado do fluido cósmico universal. Então, se eu tenho um perispírito aqui, quando o Chico saiu da Terra e foi conversar no outro mundo com o extraterrestre, entre aspas, com o irmão do outro mundo, Chico precisou plasmar um perispírito para ele interagir naquele mundo, como nós vamos ver hoje num exemplo de Eurípides Barçanufo. E aí uma pergunta: Jesus era médium? O que vocês acham? Deixa eu abrir a janela enquanto vocês pensam. Deixa eu ventilar um pouquinho. E aí, o que vocês acham? Jesus era médium? Quem quiser colocar no chat, eu estou com o chat aberto aqui do lado no celular. Vamos lá, a Andréa colocou que sim. Quem mais? Vamos lá. Pelo menos umas 5, 6 respostas aí. Sim, E aí, gente? Jesus era médium? sim. Eu acho que sim. Marisa, sim. Quem mais? Renato, sim. Renato, sim. Sim, eu acho que Eni, sim. Hélio, sim. Sônia, sim. Inácio deve estar indo junto no sim. Resposta: sim. não. Jesus não era médium. O que é um médium, gente? Um intermediário do plano espiritual para o físico que nós estamos aqui. Exato. Olha lá. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, agia por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal. Ou seja, se eu preciso de uma energia, de um conselho, eu vou, por exemplo, fazer as minhas preces e pedir a Deus e a Jesus. E aí, então, um espírito vem e me traz um conselho, uma inspiração, e eu consigo praticá-la aqui no planeta. Então, eu estou sendo intermediário, é necessário de um encarnado e o desencarnado. Mas aí eu pergunto, Jesus precisava pedir, neste caso, alguma coisa ou ele agia por si só? Ele agia por si só. Então, ele não precisava pedir conselho para fazer alguma coisa, porque ele é o soberano da Terra. Ele é o diretor da Terra. Então, ele não era um intermediário. Ele era
o que ele é, por si só. Ele não era o intermediário de ninguém. Ele era a fonte. Ou seja, ele era o canal aberto. Um canal aberto. Que ninguém precisava se sintonizar com ele. Vamos imaginar se na Terra existe alguém que tem condição de entrar em conexão com Jesus. Será que existe? Eu acredito que não, né? Porque é muita elevação, é muita elevação. Então, quando nós fazemos as nossas preces, por isso que nós orientamos as nossas preces serem destinadas a Deus e a Jesus. Aí a gente fala, mas como assim? São preces que vão chegar até Ele e será destinado a nós o espírito correto e hábil para nos auxiliar. Não adianta a gente pedir para um professor de química nos explicar, talvez, um problema de português e vice-versa. Então, Jesus não havia necessidade de intermediar nada. Ele era a fonte. Ele agia por si. Não precisava de um outro encarnado ou de um outro espírito para resolver aquilo que era trazido para ele. E isso... Oi. Oi, Miguel, desculpa. Não sei se interrompi na hora certa. Não, é que a Andréia está colocando uma Eu vi questão. aqui, no caso do Moisés, era médium? Sim. Isso. Moisés, sim. Por quê? Quem dava as instruções para ele? As instruções vinham de Jesus. Jesus, Então, isso. Jesus sempre esteve no comando. Então, uma vez que ele desce para o play, né? Uma vez que ele desce para o play, é que ele sabe brincar aqui no play. Então, ele vai coordenar tudo. Ele não precisa pedir socorro, né? Ele pode pedir auxílio, e esse auxílio ele pede de forma didática, sempre com alguma finalidade, para deixar alguma mensagem, como a gente vai ver hoje, né? Então, Moisés, sim. Moisés era um médium. Inclusive, o primeiro que trouxe a psicografia, né? Para a gente, que foi ali os 10 mandamentos. Mais alguma coisa? Tudo bem, André? Tudo bem, tudo bem, Beleza. obrigada. Tranquilo. Seguindo aqui, então, e com essa superioridade, a gente chega à famosa tentação de Jesus, que Jesus ficou lá um tempo no deserto e que o espírito do mal chegou para ele e falou: adora-me, adora-me que te darei todos os remos da terra. Aí eu pergunto para vocês, vocês já acham isso possível? E aí, pessoal, cadê o pessoal do nosso chat aqui? Renato, não. Renato, não. Quem mais? Vamos ver. Vamos lá, que hoje vai ter muita perguntinha assim, gente. Fica com o chat aberto rápido aí. Participação, né, Miguel? Vamos participar, porque é isso que vai ser legal. Olha lá, a Sônia colocou sim. Vamos lá, gente. Ó, é o seguinte. Vamos pensar o André colocou como toda explicação não faz mais sentido. Não, não. A Eni também colocou não. Exatamente, gente. Isso não de uma forma racional, não pode ser. A gente não pode entender como sendo isso algo fidedigno. Porque para eu entrar em contato com Jesus, para eu entrar vamos melhor, para eu tentar entrar em contato com o meu mentor espiritual, eu preciso me concentrar tanto, eu preciso melhorar as minhas atitudes tanto, melhorar moralmente tanto, para eu conseguir uma conexão com uma espiritualidade que é o meu mentor, que talvez tenha a mesma evolução espiritual que a minha, porém tem uma visão mais ampla, por isso que consegue me auxiliar. Isso eu já sofro tanto para ter
um pouquinho só de evolução para eu melhorar minha sintonia, como que uma espiritualidade do mal iria chegar numa vibração de Jesus, mesmo Jesus estando encarnado? É uma coisa que, racionalmente, a gente não consegue entender. Porque se assim fosse, eu falasse, poxa, eu quero falar com Jesus, vou fechar meu olho e Jesus vai estar aqui do meu lado. Isso não cabe num raciocínio lógico. E nós temos que, agora em diante, passar por aquele chamado axioma. Se a gente tira aquilo que não é possível, a gente tem que ficar com o resto. O que é o resto? Não, gente, não é possível. Então, por que que isso está ali? Porque Jesus traz para nós um conhecimento. Um conhecimento. Miguel, Oi? pô, interrompi mais uma vez, hoje eu tô chato, hein? Mas, ó, Imagina. por coincidência, eu tive uma aula de evangelho essa semana e o assunto abordado foi mais ou menos esse. Em linhas gerais, é o seguinte: isso vem de tradições judaicas, tá? O deserto era um local muito inóspito, muito arredio, muito improvável da convivência humana. E ele sempre era visto como uma coisa inóspita, desagradável, coisa do mal, né? Isso vem da tradição do povo local. Então, quando alguém se dirigia ao deserto, certamente, pelo silêncio, pelo ambiente, ele estaria sendo tentado, né? Por coisas do mal, enfim. E Jesus, nos momentos de meditação dele, ele sempre se isolava. Aliás, é muito interessante a gente ressaltar que sentir-se só é muito ruim, mas estar só é muito bom. Por quê? Porque você se conecta com a espiritualidade, né? E Jesus fazia essa caminhada no deserto eventualmente para se isolar, para ter essa comunicação, e as pessoas sempre vinham com essas mentalidades, né, pela tradição do povo, tal, de que ele estaria sendo tentado porque era um local realmente do mal, vamos dizer assim, vai. Mas é pelas próprias tradições judaicas que esse conceito se estabeleceu e permaneceu até hoje na religião católica, e isso é divulgado, é implantado, você tem lá várias coisas. Mas desculpa aí interromper, vamos andar lá. Imagina, fica à vontade quando quiser. Pelo amor de Deus, só vai nos auxiliar aqui. Então, aqui, ele coloca assim: adora-me que te darei todos os remos da terra. Como que ele vai querer dar os remos da terra para aquele que é o governador da terra, para aquele que cocriou a terra? Então, são situações que, como o Henrique trouxe, são coisas que a razão, hoje, a gente para pensar e fala assim: ou eu vou acreditar em tudo que a codificação nos traz, da cocriação do planeta, de Jesus, nosso mestre, o cocriador, ou eu vou acreditar que realmente ele foi tentado. Eu vou acreditar de que o espírito do mal falou para ele: joga-se daqui do precipício, vamos ver se os seus anjos te seguram. Vou transformar essa pedra em pão. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a raciocinar. E quando a gente pensa um pouquinho, a gente fala, pô, é verdade, não tem condição. Mas por que que isso está aqui para nós estudarmos? E por que Jesus, e por que que isso está na Bíblia, isso está nos evangelhos, e por que que isso tem que ser trabalhado? Qual a grande lição que essa passagem nos traz? A grande lição, gente, é que a luta que cada um de nós tem que ter, a luta que cada um de nós tem que ter, é pela nossa reforma. É pela nossa reforma íntima. E como o Henrique bem colocou, o deserto, naquela época, ele era inóspito. E a nossa vida hoje, ele é um campo de batalha. Ou a gente não tem que acordar todo dia, como a gente fala, né? E matar um leão por dia. Nós somos provados nesse campo de batalha. E as nossas tendências não são boas.
As nossas tendências, elas advêm do reino animal ainda. Nós somos muito instintivos e precisamos o quê? Podá-las. Precisamos cortá-las, poli-las. E algumas precisamos extirpá-las para que possamos nos melhorar. Porque ou a gente vai cair numa arena, como nesse terreno inóspito, né? E se deliciar com as tentações, pelas bagatelas que estão nos caminhos, ou a gente vai seguir firme e adiante na nossa reforma moral. E aí, a maior lição: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, nós por vezes seremos testados, provados, e principalmente aqueles que estão buscando se melhorar, como somos nós aqui, em plena terça-feira, separando aí 2 horas da semana para a aula, depois mais meia hora, 1 hora para o questionário, e depois mais 10 horas por semana para ler o livro, porque a gente quer melhorar. Então, a tentação, ela está em toda esquina. A tentação está em todo canal de televisão. A tentação está em todos os locais. E é aí que a gente tem que se apegar e decidir a quem nós vamos servir, a Deus ou a Mamon. E agora a gente vai começar com direito à musiquinha do Netflix. Milagres. Milagres. A tentação era um dos milagres. Colocamos antes para colocar a superioridade de Jesus. E aqui a gente vai começar com esses nossos irmãos possessos, possessão, obsessão. E aí, gente, como tudo isso acontece? O Henrique já nos trouxe as ligações fluídicas, trouxe diversas imagens para vocês na aula passada sobre trabalhos mediúnicos, como se dá a ligação perispiritual, aquela esponja, aquela ligação, esse sentimento que é energia. Energia é matéria, energia com o nosso pensamento, com o espírito, com a velocidade, que nós vamos ir lá no Alto Mal Arcanjo, gera tudo uma energia. Temos aqui os casos, as possibilidades de ocorrer uma obsessão, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado. E aí a gente vai construindo esse pensamento da obsessão, que tem como requisitos a imperfeição moral, tem como requisito também a sintonia através do pensamento. E tudo isso leva aonde? A 2 caminhos. A quem eu quero me ligar. Se aos bons espíritos que nos aconselham ou aos maus espíritos que agarram-se a nós e chegam a dominar a cada um de nós. Isso está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237. A partir do ano que vem, vocês vão começar a estudar. A dominar, gente. Dominar, sim. Vocês já leram? Voltei. Olha o irmão Jacó recebendo uma aula. Pela orla ali, né? Os irmãos ali agarrados, dominados. E é exatamente isso, gente. A vidência nos traz isso. E aí a gente vai iniciar aqui, trazer para vocês a classificação da obsessão para construir um raciocínio. A simples, aquela que dificulta a comunicação com os espíritos, que nós estávamos falando agora há pouco. A dificuldade que nós temos de manter o nosso pensamento equilibrado para tentar que o nosso mentor nos dê um conselho.
né? Já é tão difícil a gente manter. Quando vem um pensamento ruim na nossa cabeça, você fala, opa, sai para lá, encosto, né? A gente tem essa noção de que nós somos obsediados diariamente, mas uma obsessão simples, que precisamos tentar sempre buscar a nosso centro, nosso pensamento calmo. O obsidiado tem a consciência da atuação do obsessor. A gente sabe que ele fica nos atazanando. Mas se a gente não procura melhorar, se a gente não procura mudar os nossos pensamentos, a gente cai na fascinação, que é a segunda etapa. E nessa fascinação, eu acredito que é a mais perigosa. A fascinação, ela, dentre todas, eu acredito que é a mais perigosa, porque a fascinação, a gente tem uma certa consciência, mas a gente acaba sendo iludido por esses nossos irmãos. O obsessor age de forma ardilosa, ganhando a confiança do obsidiado, por meio de hipocrisia e falsas verdades. Ou seja, você começa a ter um comportamento, um pensamento, atitudes de que você é o dono da razão. E que por mais que as pessoas falem o contrário, você acha que você está certo e o resto está errado. Pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Está lá no livro dos médiuns também. Depois da fascinação, o espírito vai te envolvendo. E aí ele te leva para a subjugação. E aí o negócio começa a ficar mais apertado. Porque você já perde quase que a forma de agir e entra num ciclo vicioso. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Jugo é o que é colocado para os bois ficarem um atrás do outro, pressionando assim para alinhá-los. Então, você fica praticamente num estado compulsivo sobre verdadeiro jugo desses irmãos obsessores. E ela possui dois tipos. Dois tipos. Ela pode ser moral. O obsidiado adota pensamentos e abraça teorias insensatas ou absurdas, como se fossem verdades incontestáveis. Ou seja, você começa a praticamente desistir daquilo que antes era mais importante para você, desistir de sua família por causa daquela sua ideia. Isso pega na moral, nos seus pensamentos. Por mais absurdo que seja, por mais que as pessoas te mostrem, você ainda acha aquilo correto. E se distancia de quem acha o contrário. E aí a gente chega no segundo e último tipo da subjugação, que é o corporal. O obsessor atua sobre os órgãos físicos do obsidiado, provocando movimentos involuntários, o que seria, então, a possessão, que é a máxima subjugação. É a máxima subjugação. Mas, Miguel, como assim, então, quer dizer que o espírito toma conta do nosso corpo? Não. As células, desde a concepção, só são ali berço para um único espírito, para um único perispírito. Mas a ligação entre eles são tão alinhadas, que é praticamente dois em um só corpo. E como assim alinhadas? Vamos seguindo aqui. Conceito. Mesmo defeito e qualidade.
a fim de obrarem em conjunto. Ou seja, a pessoa chega num estado de fascinação tão grande que vai para a subjugação. Da subjugação moral, ela é tão grande que ela passa para a subjugação corporal, porque o obsediado, ele entende que aquilo está correto, que aquela ideia é dele, que ele que está fazendo e ele que deve fazer, porque aquilo é correto. E aí, então, essa simbiose, esses dois espíritos, eles obram, eles agem juntos, mas apenas em um corpo, que quem está no controle é o obsediado. E apenas esse tem a condição de fazer isso parar. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Livro dos Espíritos, questão 473. Ou seja, é o encarnado sempre que atua. Nas nossas assistências lá no GEMB, as pessoas, por vezes, no momento ali do tratamento de desobsessão, quando está recebendo o passe, alguns irmãos começam a entrar em processos possessivos. E nós aprendemos, vocês vão aprender, isso daí nos próximos anos. Existem técnicas que nós, ali no trabalho, precisamos alinhar com o assistido para que ele foque na identidade dele, trazendo sempre, lembrando ele sempre que é ele que comanda o corpo. É ele que comanda as suas palavras, para que nós possamos ter uma assistência completa. Ah, Miguel, isso é sempre? Às vezes sai um pouquinho? Pode sair, mas nunca vi. Porque a gente sabe os sinais e sabe intervir no momento correto. E mesmo se a gente não conseguir, a espiritualidade possui em nós, assim, estou brincando, gente, a espiritualidade quase que como se que empurrasse nós, quando a gente vai ver, a gente já está lá auxiliando. Se a gente está um pouquinho desligado, a espiritualidade empurra a gente como se fosse. É muito interessante, é muito interessante. E aí temos esse caso nos domínios da mediunidade, que é um caso de epilepsia. E, normalmente, a gente tem vamos colocar uma taxa aí de meio a meio, já falamos sobre isso. São transtornos espirituais. Então, aqui é uma história de dois irmãos que se traíram por causa de dinheiro e ambos estão ali no ódio. Ambos estão ali ligados àquela matéria, àquele dinheiro. Vocês vão estudar isso no Mediúnico 2. Então, assim, a gente percebe que essa nossa outra colega aqui de marrom, laranja, marrom, aplica ali os fluidos para auxiliar o quê? Esse desligamento perispirítico, esse desligamento fluídico entre os dois seres. Então, ela emana os seus fluidos para que esses dois irmãos possam se desconectar. Existem alguns casos em que a espiritualidade do mal, tá, gente? A espiritualidade inferior avisa. Você tem certeza que você quer que eu vá embora? Porque a nossa ligação, minha e do obsediado, já está tão grande que se eu for embora, ele pode vir a desencarnar. Você tem certeza que eu quero você tem certeza que eu quero que eu vá embora? Eu não me recordo agora qual é o livro. Eu sei que é estudado, acho que no Mediúnico, não sei se é no 2 ou no 3, não sei se é Loucura e Obsessão, acho que é Loucura e Obsessão.
de um trabalhador, de um Miguel, dirigente. Oi? tem um livro que fala também, acho que é Loucura da Obsessão, tá? Loucura e obsessão, né? Que o pai trabalhava na casa e tal, Isso. e aí foi, A né, espiritualidade ele foi fala para pedir ele, você fala, você quer que eu espiritualidade. vou embora? É. Você quer que eu vou embora? Ele vontade que ele não vai ter condição de viver sem a minha presença. E o pai fala, pode ir, se for da vontade de Deus. E o espírito vai embora, ele é doutrinado, ele é encaminhado, e na sequência o filho desencarna. Então, assim, por isso que é tão grande a ligação entre eles que casos como esse acontecem. E aí tem um videozinho aqui que eu trouxe para vocês, para a gente desmistificar uma outra situação. Vocês estão ouvindo o áudio aí, né? Das coisas. Se não tiver Sim, ouvindo, tranquilo, tá bom. beleza, então. Tem áudio aqui também. Caso não esteja escutando, me avisa. Eu acho que o áudio tá pipocando aí, viu, Miguel? Oi, Tô acho que ouvindo tá sem nada. áudio mesmo, Miguel. Sem áudio? Tá. Talvez tenha que compartilhar o áudio do computador, algo assim. Espera aí. Por isso que eu coloquei a musiquinha do Netflix, vocês não falaram nada. Que droga. Ah, tá aqui, ó. Vê, Agora foi. né? Imploro, não me Tem castigue. que voltar no início, tá? Deixa eu voltar. Vê se agora vai o áudio, tá? E eles chegaram à região de Gerasa, do outro lado do lago da Galileia. Veio o áudio? Sim. Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Ei! Voltem! Parem! Parem! Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Vai embora daqui! Seu feiticeiro! Deixe-nos! Vai embora desse lugar! Saia daqui! Vai embora, feiticeiro! Eu seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa.
e conte o que Deus fez por você. Então, aqui, quando a gente... Peraí. Quando a gente olha essa passagem, a gente tem um clássico caso ali de um processo de desobsessão que Jesus, com sua autoridade, e os espíritos sabem quem é ele, sabem da autoridade dele, tem medo. Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, multidão. Porque são muitos que estão ali. E eles têm medo do que pode acontecer com eles, porque talvez da onde eles estavam sendo ali escravizados, e eles preferem estar com os porcos do que voltarem para o local onde eles estavam, para o sofrimento que eles estavam. Então, Jesus faz um movimento, praticamente ali de separando, desconectando aquela legião de espíritos inferiores, colocando, encaminhando todos eles. E, por óbvio, a gente já tem a noção que os animais têm uma sensibilidade para ver espíritos, para ver entidades. Todos aqueles animais ali, imaginando aquela legião espiritual saindo em debandada, os animais se assustaram. Então, a gente vai estudar isso do ato mau arcanjo. Então, é impossível um espírito humano adentrar um corpo de um animal. É impossível. Isso não aconteceu. Lá em Mateus 8, versículo 28 a 34, vocês podem ler que os porcos se atiraram no mar. Mas hoje a gente entende e tem condição de explicar o processo de desobsessão, a desvinculação daquela legião de espíritos inferiores que estavam envolvendo aquele nosso irmão. E nessa debandada, natural que os animais possam ver. Como também já tivemos conhecimento de momentos de oração que nós possamos estar se sentindo envolvidos. A gente pode entrar em pensamento, em prece, elevar o pensamento e pedir com que esses nossos irmãos sejam encaminhados, sejam orientados, e escutarmos barulhos diferentes, cair algumas coisas próximos de nós. Temos relatos de educadores do GEMB dando aula, falando sobre, eu não me recordo qual era o assunto, mas era sobre os nossos irmãozinhos obsessores. Alguns livros caírem da frente sozinho, assim, sozinho, né, gente? Da prateleira. Então, são situações muito naturais. Então, não há a possibilidade de um espírito, não importa qual seja a evolução espiritual, adentrar um corpo de um animal. Não há. Esse espírito pode assustar aquele animal, né? Deixa eu ver aqui o chat. O Hélio, vocês têm alguma indicação de leitura para conversar com obsessores? Hélio, isso daqui vocês vão trabalhar bastante no Mediúnico 2, Mediúnico 3, tá? Então, tem um pouquinho mais de calma aí. Paciência, né, Miguel? Paciência. Ele vai mandar algumas dicas, mas assim, eu digo que a gente tem que se preparar bastante, e não é à toa que o GEMB tem aí, são 6 anos de curso para a gente começar a estagiar dentro de uma sala mediúnica. É uma preparação muito grande, e falo para vocês, mesmo depois quando a gente começa a trabalhar, a gente precisa solicitar para algumas pessoas voltar a estudar algumas coisas novamente, porque às vezes esqueceu, ou às vezes tem alguma ideia ainda fixa que precisa ser revista. É bem complicado, tá? Mas fica tranquilo que aos poucos você vai pegando aí. Lá no Mediúnico 3, vocês vão ter um ano inteiro só de prática, só de prática. Vocês vão praticar o ano inteiro, as aulas
presenciais ali, para quem vai conseguir vir presencial, fica tranquilo. Seguindo aqui, então, todas as moléstias... Poxa, o que aconteceu aqui? Espera aí que algo aconteceu. Espera aí. Aqui. Aqui. Todas as moléstias desconhecidas eram atribuídas aos demônios, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Então, como nós estávamos falando, muitas doenças inexplicáveis, lógico, muitas doenças ali, praticamente todas eram inexplicáveis, mas tinham uma cura rápida. Mas outras, por que uma criança vai nascer muda, surda, ter ataques de epilepsia, de catalepsia? Então, tudo isso era colocado como possessão. Mas uma coisa muito interessante, por vezes, a gente pode dizer que isso é o quê? Temporário, intermitente, vai, vem, vai, vem. Um espírito encarnado, desencarnado, o desencarnado não pode tomar esse lugar eternamente. Ele não pode ficar ali conectado eternamente. Visto que a união molecular, como nós já tínhamos falado, ela só pode existir no momento da concepção. Momento da concepção. Está lá no capítulo 14 da Gênesis. Item 45, 47, alguma coisa assim. A moral de Jesus e o seu magnetismo dava-lhe autoridade sobre os espíritos obsessores. Então, este caso que a gente trouxe aqui é um dos diversos casos. Maria Madalena. Maria Madalena foi um. Né? Então, assim, era um caso de possessão que Jesus, ali, ao encontrar com ela, foi um estralar de dedos. E como evitar? Eu acho que isso daqui, reforma íntima, né? Os bons pensamentos. O meio mais seguro de livrar-se deles, obsessores, é atrair os bons pela prática do bem. Livro dos Médiuns. Aquilo que nós estávamos falando. Tentar ao máximo, obsediados, todos nós somos. Todos nós somos. Eu não consigo enxergar no planeta Terra alguém que não seja obsediado. Divaldo Franco não tinha máscara de ferro? Então, todos nós somos. Agora, cabe a nós fazer a sintonia com os bons, né? Com os bons. Gente, dúvida? Vamos ver aqui no chat. Não fique na dúvida. Ô, Miguel, Eu? peraí, deixa eu fechar a porta. Aquele negócio lá das tentações do deserto, eu tenho uma dúvida, assim, me dificulta acreditar que não teve a tentativa, porque Jesus estava encarnado. Eu entendo hoje que Jesus é um espírito evoluído, mas a literatura fala que quando a gente está encarnado, e aí eu acho que Jesus, por mais que ele talvez se desdobrasse com mais facilidade, mas ele estava encarnado, ele se submeteu a essa punição, né, de ficar aqui. Ele estava inserido no corpo carnal. Ele estava. Então, nesse contexto, algum espírito do mal, alguma legião do mal, não teria acesso a ele nessa questão só de. É que, assim, para o mal estar prevalecendo, ainda mais há 2000 anos, era muito mais. Ele era muito mais ousado, né? O mal é ousado, de uma forma geral. Então, para mim,
eu queria entender essa questão, porque, para mim, ele ter se submetido à encarnação, a entrar na carne, que ele demorou não sei quantos mil anos para poder conseguir o espírito dele se reduzir, eu acho que ele ficou um pouco vulnerável, não que ele fosse se submeter, mas ele ficou acessível, digamos, a espíritos inferiores ter acesso a ele por ele estar encarnado. Aí que eu fiquei na dúvida, se não poderia realmente ter acontecido isso, porque ele estava encarcerado, né, na carne. O espírito, isso foi uma pergunta, não nesse tema, mas uma pergunta que eu fiz um dia para o Costa, né? Mas como que, quando a gente vai falar, nós vamos falar isso lá no ato mal ao arcanjo, sobre queda do espírito, né? Quando que um espírito pode ser considerado um espírito puro ou um espírito crístico? Qual a diferença entre um espírito bom e um espírito puro? Porque o espírito bom, ele ainda pode errar. Um espírito puro não consegue. Então, quando a gente traz a tentação de Jesus, a gente não consegue raciocinar pelo que a própria doutrina traz, de que o espírito puro, ele não erra. Não tem a mínima chance dele errar. Não tem a mínima chance dele errar. Ele não erra. Não existe tentação para ele. Então, quando ele coloca ainda, principalmente, siga-me que eu te darei os remos da terra, a gente já acha isso estranho, porque como que ele vai ser tentado, como ele vai ser provado, e os remos da terra, se ele é o co-criador, já é o governador. Então, a gente... olha, é como se a gente quisesse que um recém-nascido, eu entendo assim, sabe? Falta até um pouco de palavra, mas eu vou tentar achar um exemplo para você. É como se nós quiséssemos que um recém-nascido resolvesse um problema de física quântica. É possível? Pode ser. Agora, no caso, quando a gente pega Jesus, no espírito puro, a gente não vê outra situação a não ser uma lição. Mais como se fosse uma parábola, como o Henrique trouxe, né? Que o deserto era um local que a gente olhar, deserto, a gente viu Moisés indo para o deserto. A gente viu Jesus, a gente viu Paulo. Então, quando a gente pega o João deserto... Batista, João Batista. Isso, obrigado. João Batista. A gente pega... Então, é um símbolo, o deserto, ele acaba sendo um símbolo do cantinho do pensamento, do cantinho da oração. Mas quando a gente fala de Paulo, de João Batista e de Moisés, nós não estamos falando de um espírito puro. Quando a gente fala de Jesus, sim, aí Jesus é fora da curva. Criador, né? Miguel, eu não consigo resistir, posso falar um Fique à pouquinho? vontade. Gente, em primeiro lugar, não existe o Senhor das Trevas absoluto, tá? É o espírito mal da vez. E eu não imagino que nenhum espírito mal da vez seja comparável com o espírito de Jesus, tá bem? Não há possibilidade disso, não há hipótese disso, ok? E esse é mais um daqueles casos em que a gente relatou na nossa aula sobre estranha moral, ou moral estranha. São coisas que permanecem por tradição histórica, né? Vem de boca a boca, de tempo em tempo, e acabou sendo colocado nas escrituras desta forma, né? É o que a gente está falando. Eu tive essa aula e realmente ficou muito claro para mim. O deserto tem essa conotação para o povo judeu. É um local onde eles imaginavam a presença do diabo, ou a presença de qual espírito mal que seja,
dominando a região, porque é uma área inóspita, absolutamente inadequada para viver, e etc, etc. Então, todos esses profetas que a gente viu, todos eles iam meditar no deserto, é sinal que era bom, não tinha nada de errado lá com o deserto, né? Inclusive, vou contar mais uma. A expressão bode expiatório vem daí também. Eles faziam aqueles sacrifícios naqueles animais e o bode especificamente, eles colocavam vários pecados lá, que eles imaginavam colocando pecado nos bodes e tal, e esse bode era jogado ao deserto, é o que se chama de bode expiatório. O bode ia expiar os pecados dos homens no deserto. Olha só, imagina você como é que isso funcionava na cabeça desses antigos homens, né, da Judéia. Então, você veja, tudo isso é o que a gente chama de moral estranha ou estranha moral. São coisas, resquícios, né, da cultura judaica que permaneceram, e isso ficou nas escrituras. A tentação sobre Jesus. Não imagino Jesus sendo testado por nenhum espírito inferior. Não imagino, sinceramente falando, Eni. Eu É, acho que é puramente a estranha moral agindo É aqui, tipo tá? uma e parábola, é tipo É, uma analogia que fizeram não, para é. Eni, sabe o que porque acontece? até agora, até essa fala do Henrique me fez mais sentido. Porque no contexto parábola, aí eu acho que faz mais sentido para mim, porque se o deserto é esse lugar do bode expiatório, Jesus pode ter usado essa analogia. Sim, mas é exato. Mas quando a gente fala que é impossível de Eu acontecer, entendi. é basicamente que a gente traz, como a gente trouxe lá desde a harmonização. Lá na harmonização, se vocês pegarem um pelinho ali e começar a puxar, vocês vão ver que ali traz as orientações que os espíritos estão trazendo durante todos essas centenas de anos. Só que depende de nós se aprofundarmos. Qual caminho que a gente vai querer seguir? O que que eu vou querer entender? Aquilo que a igreja X fala ou aquilo que a razão me assiste? Então, se a razão ela me acompanha, ela me ampara, eu prefiro ficar com a razão do que com o que a religião me obriga a entender ou me obriga a ter medo, ou me obriga a fugir, né? Sai para lá, Satanás, sai para lá, tentação. Não, se você, por exemplo, se eu resolvo não mais comer carne, eu não vou mais sofrer a tentação da carne, porque eu estou resolvido. Agora, se eu estou tentado, significa que eu não estou resolvido. Então, é meio tênue essa diferença, mas é basicamente essa diferença que faz a diferença entre um espírito bom, um espírito superior e um espírito puro. É aquele que ele já está resolvido, não há condição. E tudo que é colocado são tudo aquilo que é trazido e tudo vai ter sempre uma explicação moral. É isso que as aulas de milagre ela vem para desmistificar tudo aquilo que está ipsis literis, ou seja, aquilo que está na letra da Bíblia ou na letra da lei, é para desmistificar e trazer tudo para uma realidade. Entendeu? Não, entendi. Não, entendi. Eu entendi porque, na verdade, para mim, são duas vertentes. Uma é essa de que explica o fenômeno, e a outra é assim, o que Jesus quis dizer com isso, porque tem um ensinamento moral também Mas a gente dentro. colocou lá a gente colocou na aula, é que eu não consigo mais voltar por causa aqui do tempo. Mas a gente colocou que Não, tudo bem, eu vou rever essa aula nós também, vamos porque eu cheguei sofrer, nós atrasada. vamos viver constantemente em batalhas nas nossas vidas. Nós vamos Sim, ser tentados. E então, aí nós vamos ter mas que resolver. para mim ficou assim, eu vou me apropriar dessa colocação da parábola, que aí para mim faz sentido. Sim, sim. O E, Estevam, oi. e, e
Aí, olhando como uma parábola, Jesus coloca as tentações, é como se ele quisesse dizer assim, se você quer ser puro, você tem que abrir mão de tudo que está na terra. É como se fosse isso, né? Não E pode as servir a tentações Deus, são... você não consegue servir a Deus e a Mamon, você tem que escolher. Não tem como. Estevam, Só para Ah, completar, talvez, Eni, você encontre muitas respostas num livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. sim, Lá atrás, eu vou colocar aqui no chat, se você precisar, eu tenho até esse livro em PDF, né? E você pode lê-lo, e lá traz todas as parábolas, né? E as explicações dessas parábolas, tá? Pode te ajudar, tá bom? beleza. mas esse episódio não está nas parábolas. Eu não Não, sei, mas lá, pelo que eu vi, traz, inclusive essa da pesca, a Das do, desse, tentações, isso, então provavelmente deve estar lá sim esmiuçando. Eu não consegui não, esmiuçar porque as todo. parábolas, é porque eu estou falando, porque eu já estudei todas as parábolas, mas para mim, não, a vamos lá. Vamos tentação... lá. A gente não está falando que é uma parábola. Nós estamos Então, mas eu dizendo. perguntei esse texto das tentações está nesse livro de Não, parábolas não, e ensinos. eu acho que não. Mas o contexto, ele é praticamente o mesmo. Porque Sim, quando não, você. eu consegui fazer essa analogia porque eu já estudei as Isso, o parábolas. contexto, sim. O contexto, sim. Tá? Pode seguir nisso daí que você vai passar de ano. Ô, Miguel, é pena que a Eni não estava na moral estranha na minha aula. Olha que chateação, tá vendo? Oi? Ela entrou depois da nossa. Disponibiliza ela aí para mim que eu assisto, eu sou dedicada. Vamos seguindo aqui, então. Agora a gente vai iniciar aqui a tempestade aplacada. Mais um videozinho aqui. Versão brasileira Vox Mundi. Jogue a corda! Venham todos! Venham pra cá, ajudem! Devagar, a vela está descendo! Como é que ele consegue dormir? Mestre! Mestre! Acorde! O barco está se enchendo d'água! Vamos nos afogar! Calma. Acalme-se. Fique tranquilo. Por que tinham medo? Onde está a fé de vocês? Temos dois enfoques aqui, gente. Temos dois enfoques aqui. A gente vai trabalhar com a ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o valor da fé. Olha aí, mais uma vez, uma situação onde a gente vai ter os fluidos e, mais uma vez, a gente vai ter a parte moral, o ensinamento moral, a fé. O que seria isso? O que seria isso? O que pode ter acontecido nessa situação? Jesus dormindo, então os apóstolos ali, preocupados com a chuva muito forte, a ventania, acordam Jesus para que Jesus auxiliasse eles. Elementos da natureza. Quem seriam responsáveis pelos fenômenos da natureza? Alguém sabe?
pela aurora boreal, pelos trovões, pelos tufões, Tem espíritos encarregados disso, né, Miguel? Tem ventos. grupos de espíritos que coordenam isso. Olha os carinhas aí. Os elementais? Espíritos elementais, espíritos elementais. São seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. Além do plano físico. No livro Loucuras e Obsessão, Filomeno de Miranda nos traz: os cabalistas, misticismo judaico, também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo, da água, respectivamente de gnomos, sílfis, salamandras e ondinas. Olha aí. Olha aí. Nem vou me aprofundar tanto, porque isso nós vamos trazer lá no Alto Mau Arcanjo. Não fica dando spoiler, não, hein? Então, só para vocês entenderem, Jesus, então, tinha autoridade moral, autoridade superior, que é o co-criador do planeta, na hora que ele acordou, falou: pessoal, vamos parar essa bagunça aí? Quietou todo mundo para casa dormir? E apazigou. É igual a mãe falar: acabou todo mundo para a cama, escovando o dente e deitando. Acaba a bagunça. Mas lógico que não era isso. Mas se fosse, qual seria o problema perante a autoridade de Jesus? E Jesus utiliza-se ainda para nos ensinar sobre os elementais. Porque ele mesmo teria a condição fluidicamente de parar a chuva. Mas ele pede um auxílio, ou seja, ele ordena com que os elementais cessem a chuva, cessem a ventania. Mas e a fé? E a fé? Da mesma forma, diante das mudanças previstas para a melhoria da humanidade, somos atingidos por convulsões sociais e por reações inferiores de muitos provocadores de revoltas, vinganças, mágoas, etc. Quantas guerras, quantas coisas ruins acontecem, quantas coisas na nossa vida acontecem e a gente se desespera, corre para a casa espírita, corre para a igreja, corre falar com o padre, com o pastor: meu Deus, me ajuda, minha casa, minha vida está de perna para o ar. Aí a gente pergunta: onde está a vossa fé? Então, quando a gente pega essa imagem e olha Jesus dormindo, é a mesma coisa de nós olharmos para a nossa vida e perguntarmos: será que eu estou deixando Jesus dormir na minha vida? Ou eu estou trazendo Jesus para a minha vida, para participar do meu dia a dia? Será que eu estou praticando Jesus? Será que estou seguindo o exemplo de Jesus? Porque se nós estivermos seguindo o exemplo de Jesus, ele vai estar acordado do nosso lado. Agora, se eu quero colocar ele para dormir, para ir para a farra, aí eu vou me desesperar. Aí eu vou sair correndo para acordar Jesus. E aí eu pergunto mais uma coisa: esta embarcação seria o quê, então? Esta embarcação são quantas embarcações, como nossas vidas, nossas reencarnações, que por vezes, desesperados em cima dela, deixamos Jesus dormir. E aí, quando o barco está para virar, quando a coisa está para degringolar, a gente se desespera e corre para Jesus. E aí Jesus vem e fala: onde está a vossa fé? Onde está a sua prática do amor, da caridade, da sabedoria que eu já ensinei? Estão todos os apóstolos ali. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa com vocês, comigo aqui dentro do barco, no meio de uma missão? Onde está a vossa fé? Então, muitas vezes a gente deixa Jesus dormir. E aí a gente pergunta, e ele pergunta.
Não andeis, não fala, ele fala, quer dizer, não andeis, pois, inquietos. Nós precisamos, sempre que for tirar uma selfie, pedir para Jesus tirar essa selfie. Trazer ele para a nossa foto, para a nossa fotografia. E aí sim, a hora que a gente conseguir trazer ele para a nossa fé, para a nossa vida, e a gente ter fé diante de um problema difícil de resolver, da gente dar o nosso melhor, porque a gente sabe que o nosso copiloto é bom, e é Jesus. Aí a calmaria vem. O problema pode, por vezes, demorar para resolver, mas vai ser resolvido. No momento certo, mas desde que você esteja dando o seu melhor. Mas será que a gente faz assim tudo na vida, né? Será que a gente traz Jesus para a nossa selfie? É aí que a gente tem que pensar, né? Alguma dúvida? Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que esse foi mais fácil. Sonhos. Esse também vai ser facinho, gente. Esse aqui vai ser facinho. José diz, o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com um menino. Ora, um milagre! Como que José, então, saiu ali, fugiu para o Egito com um menino? Porque senão aquele menino iria ser perseguido e morto por sonho? Mas como assim? Isso é um milagre. E hoje a gente tem já a explicação que o Henrique trouxe do desdobramento. E no nosso lar, vocês já leram, onde Narcisa explica para André que ele viu dois espíritos na categoria de missionários. Olha aqui, ó, são dois espíritos encarnados em desdobramento. Olha os dois cordões de prata, tá vendo? Ó? Dois cordões de prata. Esses dois aqui estão encarnados, mas em desdobramento, eles têm acesso ao nosso lar para conversarem sobre as suas missões. Tem trânsito livre. No livro O Consolador, obedecendo a fins superiores, e quando o encarnado em temporária liberdade, que é o desdobramento, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Olha aí a importância da gente se habilitar, né, gente? Dormir bem. Para onde a gente está indo quando a gente dorme, né? Olha aqui para onde Odila estava indo, e Zumira. Aqui, ó. Uma encarnada, olha o cordão de prata aqui. Uma encarnada e a outra ali enraivecida de ciúmes. Liga-se a ela, por quê? Porque a outra tinha o sentimento de culpa por ter matado o Júlio, por ter facilitado o Júlio, né? Nesse livro, Diálogo com as Sombras, olha o que Hermínio coloca aqui para nós, ó. Cultiva, então, intenso intercâmbio com os encarnados e desencarnados, segundo os seus interesses e afinidades. Basicamente, os processos obsessivos. Quais são os nossos interesses e afinidades? Precisamos ou não a cada dia nos melhorar para deixarmos de estarmos ali sendo obsediados, de sermos fascinados, subjugados e, por fim, até uma possessão. Alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Olha que interessante. Como assim a outros mundos? Sim, falamos de Chico, que foi lá bater um papo com a galáxia vizinha, saber como era lá. E aí a gente entra aqui no êxtase. O que é o êxtase? Nós temos o sonho, é a fase primeira do desdobramento. Temos o sonambulismo, que é onde o corpo
pensa que necessita do corpo físico para alguma coisa, então por isso, às vezes, alguns movimentos, mas podemos dizer que o sonambulismo, ele é um sonho, porém é um sonho mais aprimorado, um sonho mais elaborado, um sonho mais forte. E, por fim, temos o êxtase, que o êxtase, você acessa mundos desconhecidos, mundos dos espíritos etéreos. O que é isso? Dos espíritos mais superiores, mais quintessenciados. Mundos felizes. E aí temos o exemplo de Eurípides Barçanufo, que foi ter um encontro com Jesus. Sim, um encontro com Jesus. Mas, para isso, preciso explicar uma coisa. Quando nós saímos de um planeta e fomos para outro planeta, o Henrique falou na aula passada, e nós já falamos hoje, que o nosso perispírito precisa ser modificado. E quem que modifica esse perispírito? É Deus, é Jesus ou nós? Nós, quando temos a autorização, neste caso de Eurípides e de Chico, através do nosso corpo mental. E quem que é que forma o nosso corpo mental? O nosso corpo mental, ele é formado pelo nosso centro de força coronário e nosso centro de força frontal. Ah, Miguel, e o cardíaco? O resto não. O corpo mental, ele é formado pelo centro de força coronário e centro de força frontal. Mas para isso, para que serve? Só para plasmar perispírito? Ele sempre vai estar ligado ao espírito. Sempre. O corpo mental sempre vai estar ligado ao espírito. Então, Chico e Eurípides, quando foi acessar ao outro mundo, precisou plasmar um outro perispírito compatível com os fluidos daquele mundo. Mas aonde nós já vimos situação parecida com espíritos inferiores? Vocês já viram, ou seja, vocês irão ver no ano que vem, nos livros dos Mensageiros, no capítulo Defesas contra o Mal, no posto de socorro do Campo de Paz, onde tinham canhões estes de balas magnéticas. Então, André Luiz pergunta, para que aquelas balas magnéticas? Armas, como se fosse da Terra? Mas aqui não há carne, não há matéria, para que vai ser usado? E aí, então, é explicado. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinária instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na Terra. Nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Miguel, o que você está querendo dizer? Os espíritos inferiores, eles têm a impressão, eles têm a ideia de quererem atacar este campo de paz. Ao se aproximarem, balas magnéticas são atiradas contra o perispírito deles, balas magnéticas estas que desintegram o perispírito desses irmãos sofredores. Como assim destrói? Destrói. Mas não destrói o quê? Não destrói o corpo mental. Por que não destrói o corpo mental? Porque ele jamais será destruído. E o que temos no corpo mental, formado pelo centro de força coronário e pelo centro de força frontal. Esta sensação de destruição do perispírito causa um sofrimento moral muito grande para aquele espírito, que vai sofrer novamente um outro sofrimento moral, um desgosto, para plasmar novamente um outro corpo. E se ele tem a ideia de um corpo destruído por uma bala, ele vai plasmar um corpo machucado e vai sofrer. Vai plasmar através do corpo mental. E aí, então, nós vamos para Eurípides Barçanufo, que necessita, então, não mostra, óbvio que não vai mostrar aqui é só a parte didática mesmo, e uma coisa muito linda que Eurípides trouxe para nós, mas é necessário que o corpo mental
plasme um outro corpo para ele acessar os outros mundos. Vamos assistir o videozinho. Esse videozinho tem uns 5 minutos, mas vai ficar legal, show de bola, super recomendo. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu.
e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. E aí a gente começa a entender, né, algumas coisas, né, na nossa vida. Tem alguns casos de pessoas que entram no estado de êxtase que, por vezes, não conseguem voltar devido ao maravilhoso que é o lado de lá e acabam desencarnando. É uma coisa tão... Os relatos que nós temos, né, que são coisas absurdas. Artistas que compuseram algumas músicas em estado de êxtase, quando acordam, olham a letra pronta, né? Letras magníficas, depois a gente pode trazer alguma coisa sobre isso, mas é uma coisa muito interessante. Vamos falar um pouquinho mais adiante hoje ainda. Deixa eu seguindo aqui, então. Qualquer coisa vocês me interrompem aí, tá bom? Estrela dos Magos. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho. Ora, e que se deteve quando eles chegaram. Está em Mateus 2, de 1 a 12. Então vamos imaginar que uma estrela caiu do céu bem aonde Jesus estava nascendo. Isso a ciência iria dizer o seguinte, que Jesus ia nascer e ia morrer esmagado. Porque se uma estrela cai do céu né? Que era aquilo, gente? Nada mais, nada menos do que um espírito parcialmente demonstrando a sua luz, indicando uma orientação, um caminho a ser seguido, aonde estava chegando ali Jesus. O que é mais fácil de acreditar? Que um meteoro caiu em cima de Jesus, ele não morreu, Maria não morreu, José não morreu? Ou que é a iluminação de um corpo fluídico, de um espírito, que se mostra parcialmente a luminosidade, que se faz aparecer para indicar um caminho? Então, a gente tem duas situações aqui que eu acredito que a racionalidade, depois que nós tivemos as duas aulas de fluido, dos princípios do perispírito, das características que um perispírito pode absorver a energia, utilizar-se de fluidos materiais e a própria luz, como vamos falar a semana que vem da transfiguração do Monte Tabor, se mostrar a sua luz. Vocês leram o Voltaire, Jacó, quando chega lá no plano espiritual, começa a desenvolver a sua luz. Quantas são as leituras que nós vimos que os espíritos, conforme mais superior, mais luminosidade adquire? Então, poderia ser aqui um espírito superior auxiliando esses nossos 3 reis magos aqui, a auxiliar a chegada de Jesus? Muito mais racional do que um meteoro caindo na cabeça de Maria, né? Então, são essas coisas que a gente precisa assimilar e hoje entender. São leis que antigamente não existiam, que hoje a gente já sabe, através do espiritismo e a ciência e os fluidos, que é totalmente possível. E também totalmente impossível de ter sido uma estrela caindo em cima ali da nossa família sagrada, né? Gente, dupla vista. Dupla vista, a gente tem bastante coisa. Que horas são? São 15 para as 10. A gente tem 2 opções aqui. Eu tenho mais 15 slides. Acredito que até umas 10, 10 e 5 eu consigo acabar.
vocês que sabem, eu posso parar aqui e continuar na próxima semana, ou a gente pode continuar aqui sem problema nenhum. Quem quiser sair, pode sair, assistir a gravação depois. O que vocês querem fazer? A minha pergunta é: o questionário está com essa matéria? Não, aí eu iria ter que. Aí eu tenho duas opções. Eu posso também pausar a gravação e finalizar aqui. Depois que vocês saírem, eu continuo a gravação e disponibilizo a gravação depois para vocês. O questionário está pronto. Eu posso tirar as questões também. Eu posso ficar também, mas Também 20 posso. Pode continuar. para terminar. Manda Pessoal, bala. quem quiser sair, pode sair, tá bom? Não tem problema nenhum, a presença será considerada, tá? Mas é porque eu não quero correr tanto, não. Mas vamos lá, então, gente. Seguindo aqui, dupla vista, ide à aldeia, a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrado uma jumentinha, e seu jumento, dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazemos. Discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhe ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com as suas vestes e o fizeram montar. Então isso se dá com a entrada, a chegada de Jesus. Mas Jesus, como Jesus iria saber que lá à frente, naquela aldeia, iria existir uma jumenta e com ela o seu jumentinho? A gente chama isso de dupla vista, ou seja, a vista espiritual. E por que Jesus utilizou essa vista espiritual, essa expansão do seu perispírito, que é uma característica do perispírito, como o Henrique trouxe na última aula? Olha lá, seguindo aqui. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que os conduzais. Por quê? Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta Zacarias. Olha lá, ó. Dizei à filha de Sião: eis o teu rei que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho, da que está sob o jugo. Ou seja, Jesus utilizou da sua dupla vista para que ele chegasse, adentrasse a cidade em cima daquela jumenta, conforme a profecia trazida lá no Velho Testamento, em Zacarias 9, de 9 a 10. Daí a gente tem o domingo de Ramos, né? Da chegada de Jesus em cima da jumentinha. Olha os raminhos na mão de todos, né? É o resultado, então, do quê? Da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. É a dupla vista. Então, quando nós estamos em desdobramento, sonho, sonambulismo, êxtase, nós estamos em desdobramento. Agora, quando nós estamos acordados, nós temos a dupla vista. Seria a vidência, além dos sentidos materiais, como se fosse uma miragem entre o plano material e o plano espiritual. E como isso se desenvolve? Através do merecimento, através da prática. Desenvolve-se pelo exercício. E tem os graus. Começa-se com uma perspicácia, pressentimento, e você, dependendo da sua espiritualidade, se for um espírito mais avançado, um espírito com mais poderíamos dizer, com mais responsabilidade de missionário, você consegue acessar informações do passado e do futuro, que vocês vão estudar isso no Mediúnico 2, sobre consciência cósmica. E Jesus nisso tudo? Como já dissemos lá no início, Jesus comandava tudo isso com maestria, de forma absoluta, a matéria, e de forma absoluta a parte espiritual. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Temos que lembrar que Jesus, mesmo quando encarnado, ele ainda comandava o planeta Terra. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração.
é muito superior à que comumente possuem os homens comuns. Ora, dá para se imaginar que a dupla vista de Chico era igual à de Jesus? Com certeza não. A de Jesus era infinitamente maior. E quantos são os relatos de dupla vista de Chico, que nós não temos tempo para trazer aqui? Mas são várias várias as histórias, tanto de dupla vista como de bicorporiedade. São várias. E daí que Jesus, quando lá no Getsemane, aguardando ali, conversando com seus apóstolos, disse: levantemo-nos e vamos-nos daqui, porque aquele que há de me trair já está chegando. E quem era que estava chegando? Judas. Judas já estava chegando. Então, eles levantaram, estavam saindo ali dos jardins, quando chegou ali a tropa dos romanos com Judas, e Judas deu o beijo nele, e tudo aconteceu. Da mesma forma, quando ele avisa que Simão Pedro iria negá-lo 3 vezes, até que o galo cantasse. Da mesma forma que ele manda jogar a rede do lado direito do barco, porque com sua dupla vista ele já tinha ali a vista espiritual de que ali naquela região existia um cardume de peixes. Ou seja, desculpa, gente, existia um cardume, senão vira um pleonasmo. Existia um cardume. Então ele já via ali aquela quantidade enorme de peixe. E assim se deu a pesca milagrosa. Da mesma forma, a vocação de Pedro, André, Tiago, João, Mateus. Ele já sabia que cada um dos seus apóstolos tinha a missão e estavam aptos a seguir adiante até o fim de suas vidas. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, lhes diz: ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, e ao mesmo tempo pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo? Então, por mais que Simão Pedro tinha um temperamento muito complicado, Jesus via o seu íntimo e via que Simão Pedro era, sim, o seu missionário a ser seu apóstolo até os fins dos seus dias. Se víssemos, olha que coisa linda, gente, coisa linda que tem no capítulo 14 da Gênesis. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então, quando a gente lê uma coisa dessa, que a gente fala assim, a gente não sabe nada ainda. A gente não tem noção de como as coisas funcionam. A gente lê e fala: meu Deus, eu gostaria de tanto ter olhos de ver, mas não temos o merecimento ainda. Porque talvez se a gente visse a nossa mente ligada à de um criminoso, talvez a gente poderia pirar. Então, por isso que a gente não vê. Mas se víssemos, né, gente? Olha como essa aqui, Allan Kardec. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível. Que coisa linda que é essa passagem. E aí a gente chega nas ressurreições, que eu acho que é mais tranquilo. A filha de Jairo tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou. Isso está em Marcos 5. O filho da viúva de Naim, depois, aproximando-se, tocou o esquife, que é caixão, e os que conduziam pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te, eu ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar.
E Jesus o restituiu à sua mãe. Isso está em Lucas 7. Ambos aqui estavam passando por um processo de uma doença, porém existia ainda um vestígio de vida. O que é esse vestígio de vida? Um vestígio de fluido vital. E sem esse, nem mesmo Jesus poderia reanimá-los. Estavam ali diante de uma morte aparente. Ou seria talvez uma letargia ou uma catalepsia? Lembramos que a letargia ela é em sentido amplo no corpo, onde vamos ver em Lázaro. A catalepsia já é mais centralizada. A letargia natural e a catalepsia ela pode ser natural ou magnética. Como magnética? Sim, temos aí pessoas com uns fluidos maravilhosos para a hipnose. E sim, é verídico. Porém, utilizam esse magnetismo maravilhoso para fins ignóbeis. Uma pena, né? E, nesse livro Recordações de Mediunidade, Ivone Pereira, Faculdades em Estudo, e Ivone Pereira, ela entrava em sonambulismo praticamente quase que todas as noites. Por vezes ficava ali 3, 4 dias imóvel, em processo letárgico, passava para a letargia de tanto trabalho que ela tinha por fazer. E ela explica, né? Bezerra explica, na filha de Jairo, porém, e no filho da viúva de Naim, as forças vitais se encontravam antes como que anestesiadas pelo enfraquecimento físico derivado da enfermidade. Então, uma enfermidade faz com que as nossas forças vitais ficam enfraquecidos. E não foram concurso dos liames magnéticos, olha lá, ainda aproveitáveis, e as reservas vitais conservadas pelo perispírito nas constituições físicas robustas. E se não fossem aquelas reservas, eu deixei em vermelho aqui, e se não fossem aquelas reservas, Jesus não se abalaria a cura, porque esta seria impossível. Ou seja, Deus sabe até onde pode ir. Então, se não existisse ali uma reserva de vida ainda, nem mesmo Jesus poderia restabelecer a vida. Ou seja, uma vez desconectado, o espírito não tem mais volta. O espírito ainda deve estar ligado ao corpo físico para existir aí, então, não a ressurreição na palavra, mas sim a revitalização do corpo físico. Então, como falamos na catalepsia e a letargia, elas se diferem uma da outra, que a primeira, a letargia, é a suspensão das forças vitais geral, dando totalmente a aparência da morte. Já a catalepsia, ela é localizada, podendo atingir uma parte, mais ou menos extensa do corpo. E como eu consegui decorar a diferença entre elas? Eu só lembrei que a catalepsia começa com C, então eu falei que a catalepsia que começa com C, ela é centralizada. Essa foi assim que eu decorei, gente. Minha mãe me ensinou desde pequena a decorar as coisas assim, a lembrar as coisas. Então, a catalepsia, ela é mais centralizada, podendo pegar uma parte pequena ou uma parte um pouco mais extensa do corpo. Por exemplo, uma mão, um pé, um braço, chegando ainda ao ponto daquela iniciar a decomposição daquela mão, daquele pé, tá? O início da letargia, ela é sempre natural, como falamos. A catalepsia, ela é por vezes, ou seja, ela pode ser natural, como também pode ser magnética, como falamos dos casos de hipnose. E temos o caso de Lázaro, né? Que estávamos falando. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como sabia ela?
por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha. Nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Então, aqui, a gente já falava que já cheirava mal. Será que cheirava mal ou não? Era uma suposição da irmã dele que, quando chamou Jesus, olha o que Kardec traz para nós aqui, suposições de que ele cheirava mal. Então, não tem como a gente cravar que seria, então, uma letargia, uma catalepsia, o que existia em si, mas que Jesus, chegando até ele, diante de um corpo que tinha totalmente a aparência da morte, cravou ali e falou, vem até mim, saia. E depois ainda fala, né? Siga a sua vida, siga o seu rumo, né? Nas palavras mais naturais de hoje em dia, ou seja, vá, siga o seu caminho, né? Siga o seu caminho. Então, quando a gente pega essa parte aqui, os corpos, a gente pode colocar que o corpo físico está aqui, duplo etérico está em segundo. Ou seja, aqui estão os nossos fluidos vitais, e estão concentrados toda a nossa sensação, todos os nossos, a nossa sensação praticamente está aqui, perispírito, corpo mental, que é formado pelo centro de força coronário e pelo centro de força frontal, e o espírito. Quando a gente entra num processo de letargia, de catalepsia, a gente perde momentaneamente a sensibilidade do duplo etéreo. Então, por vezes, o duplo etéreo se desconecta do corpo físico. Então, essa ligação aqui começa a dar pequenos curtos-circuitos. Esses curtos-circuitos ocorrem e com os fluidos advindos de Jesus, Jesus com que reconectou essa ligação, retornando, então, a vitalização do corpo físico. Quando nós, no sonambulismo, por vezes, a gente tem a ideia falsa de necessitar do duplo etéreo para algumas coisas. Por isso que algumas pessoas, por vezes, se movimentam. Quando em êxtase, a gente já nem mais necessita do perispírito. A gente plasma um novo perispírito para acessar novos mundos, outros mundos que são diferentes fluidicamente. Quando eu digo diferente fluidicamente, eu estou querendo dizer o fluido vital ele é diferente para aquele planeta, então é necessário plasmar um outro perispírito como explicado. E aí a gente pensa, quanta coisa a gente falou hoje? Quanta coisa a gente falou hoje? Quantas desmistificações, quantas explicações de parábolas, explicando sobre lá a questão da tentação de Jesus, se ela é possível, se não é possível. E aí, gente, eu queria acabar a aula, e aí eu procurei alguma coisa na internet, e os meus amigos espirituais coordenaram meus dedos aqui, e me trouxeram essa maravilha de Mateus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que isso? Porque não adianta nada a gente saber tudo isso que foi falado hoje. Não adianta nada a gente ter todo esse monte de argumento para sentar lá no almoço de domingo e arrumar confusão, se a gente não praticar o amor e a caridade. Não tem como. E isso aí a gente vai trazer de novo no Ato Mau Arcanjo, quando a gente for falar sobre a transformação do animal para o hominal. Nós vamos falar sobre isso. Que as coisas vão sendo acrescentadas a seu tempo, conforme o merecimento. E aí,
Você tá muito hollywoodiano hoje, hein, Miguel? Eu posso falar, Miguel, que isso aí denota a idade nossa, tá? Oi? Isso aí denota a nossa idade. Os jovens não conhecem essa. Meu, eu Isso aí não acho vai- que isso aí não remete a nada às pessoas mais novas. É,